Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, vamos dando continuidade aos nossos vídeos. Hoje falaremos sobre aclamação ao Evangelho, proclamação do Evangelho e homilia, bastante coisa. Mas antes de entrarmos direto na Santa Missa, vamos nos questionar, o que é Evangelho? E quem nos responde é Bento XVI, em seu primeiro livro da trilogia Jesus de Nazaré. Este livro escrito em 2007. Então Bento XVI nos escreve assim: recentemente tem se traduzido por Boa Nova. Isso soa bem. No entanto, permanece muito longe da ordem de grandeza que a palavra Evangelho carrega. Essa palavra pertence à linguagem do imperador romano, que se entende como Senhor do mundo e como seu Redentor, como seu Salvador. As mensagens que vinham do imperador chamavam-se Evangelho, independentemente do fato de o seu conteúdo ser alegre e agradável. O que vem do imperador, esta era a ideia. É uma mensagem redentora, não uma simples notícia, mas uma mudança do mundo para o bem. O que vem do imperador, isto significa Evangelho. Era a mensagem do imperador romano. E é interessante que ele coloca o imperador romano, porque os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano até o século IV, quando então no século IV o imperador Constantino dá liberdade religiosa aos cristãos. E é bonito notar que Mateus, Marcos, Lucas e João usam esta palavra como genérico nos seus escritos, porque eles já não mostram um Cristo brother, um Cristo amigão, mas eles mostram um Cristo imperador, que diz: pregai a minha palavra, curai os doentes, perdoai os pecados, sede santos. Não estou dizendo que somos, mas ele ordena, sede santos. Ele, em Mateus, ainda usa a palavra sede perfeitos, como meu Pai do céu é perfeito. Cristo imperador. Entendido isso, podemos entrar na Santa Missa. Okay? Como vamos nos preparar para o Evangelho? Cantando o Aleluia. Acabamos de sair da segunda leitura e foi dito, palavra do Senhor, e nós respondemos graças a Deus. Agora somos convidados a ficar em pé e virarmos para o ambão. Independente do lugar onde você estiver na igreja, você deve se virar para o ambão. Por que para o ambão? Se você tem acompanhado esses vídeos desde o início, você vai se lembrar que num dos vídeos eu falei que haviam 3 lugares no presbitério que nós devíamos prestar atenção. Primeiro é a cadeira, o Cristo Rei. Segundo, o ambão, Cristo Profeta. Terceiro, o altar, Cristo Sacerdote. Portanto, por isso ficamos em pé, que agora é o Cristo que vem proclamar a sua palavra. E por isso nos viramos para o ambão, porque o Cristo Profeta ali estará. Então vamos cantar o Aleluia. Para o canto do Aleluia existe uma regra. O refrão do Aleluia pode ser um refrão de qualquer canto de Aleluia, de preferência conhecido para que o povo cante. Porém, a estrofe a ser cantada é o versículo que está no lecionário, aquele livro grandão que fica no ambão. É aquele versículo do dia, que a cada dia muda-se o versículo que deve ser cantado naquele dia. Por exemplo, hoje é dia 27 de abril. O versículo de hoje é: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como refrão, eu vou dar o exemplo do Aleluia do Ministério Capela e vou cantar o versículo de hoje. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E assim continua. Este é o versículo de hoje, dia 27. Amanhã, dia 28, será outro versículo. Enquanto nós cantamos o Aleluia, acontecem algumas coisas no presbitério que nós não prestamos muita atenção. Se a tua paróquia tem um diácono, então é o diácono quem proclama o Evangelho. E neste momento, enquanto cantamos o Aleluia, ele vai até o sacerdote. E fazendo a reverência diante do sacerdote, ele diz: dá-me tua bênção. Então o sacerdote impõe as mãos sacerdotais sobre ele e, dando a bênção, concede que ele faça a leitura.
Então, o diácono levanta, vai até o altar, pega o evangeliário, que eu falei no último vídeo que o evangeliário era trazido na procissão de entrada e colocado em cima do altar até o momento do evangelho. Ele pega o evangeliário, vai até o ambão. Se é um dia onde está usando incenso, ele vai incensar o livro, ou então ele inicia diretamente. O Senhor esteja convosco. Nós respondemos, Ele está no meio de nós. Então diz, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo X, conforme o ano do Evangelho. Perceba que aqui é um sinal da cruz trinitário, mas não tem palavra alguma, tá bom? Porque não é o sinal da cruz que eu inicio meus vídeos. É apenas um sinal do Cristo na minha mente, o Cristo na minha boca e o Cristo no meu coração. Não tem palavra alguma, é só o sinal. Então faça a leitura do Evangelho e ao término diz, palavra da salvação. Nós respondemos, glória a vós, Senhor. Por que palavra de salvação? Vamos lembrar do Cristo. No templo, quando lhe dão o rolo do profeta Isaías, quando ele acaba a leitura, ele diz, hoje se cumpre esta palavra. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Porém, 700 anos depois, Cristo diz, hoje se cumpre. Portanto, a palavra é de salvação. A salvação continua na história. E nós fazemos parte dessa história. E após a leitura do Evangelho, então, é feita a homilia pelo sacerdote. Não pelo diácono, mas pelo sacerdote. Agora, se é uma paróquia onde não tem diácono, então quem faz a leitura é o próprio padre. Porém, para quem ele vai pedir a bênção? Para o próprio Deus. Bom, então ele vai até o altar, faz a reverência na frente do altar e dizendo as palavras, ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me. Ele então pega o evangeliário, vai até o ambão, faz a proclamação do evangelho, não é uma simples leitura, é uma proclamação do evangelho. E após então ele faz a homilia. A homilia deve ser sobre o texto do dia ou sobre os textos do dia. Ele pode sair disso? Pode. Mas de preferência que seja do texto do dia, que ele prepare o que ele vai falar. Para que aquela palavra que o povo ouviu entre também no coração através dos ensinamentos. E no último vídeo eu usei o Catecismo da Igreja Católica para mostrar que lá no século II já era feita a homilia, já era ensinado assim na Santa Missa. Entendido? Espero ter ajudado até aqui. Deus te abençoe imensamente. Vamos continuando nos nossos vídeos e estamos quase acabando a primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra. Estamos quase concluindo isso. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.